In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve Maria, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós estamos celebrando a festa da Beata Francisca de Amboise, que foi a primeira carmelita. E para aqueles que não conhecem, nós vamos aqui explicar a respeito da sua vida, das suas virtudes e do quanto ela foi uma pessoa importante para a Igreja na sua época e para nós hoje. Com certeza, ela tem uma poderosa intercessão para nos ajudar nas dificuldades. Então veja que Francisca nasceu de pais nobres. Então seu pai, que era vice-conde da cidade de Tours, e a sua mãe, Maria, era também de uma família nobre da Bretanha. E quando ela tinha apenas 6 anos de idade, ela foi dedicada ali na corte do Duque da Bretanha. Então nós falamos Duque por causa de um reino que é pequeno. Então quando você tem um reino grande, você chama de rei. E quando é um reino menor, então você chama de duque. E esse Duque da Bretanha, chamado João V, ele tinha uma esposa muito virtuosa, que inclusive era a irmã do rei Carlos VII. Esse rei era justamente aquele que foi coroado por causa da ação de Santa Joana d'Arc. Então, nós sabemos que Joana d'Arc foi muito importante para restaurar o reino da França, que estava sendo muito atacado, e para a coroação e para que esse rei também fosse ungido conforme a unção real dos antigos reis da França. Então, esse rei Carlos VII tinha essa irmã,
que por sua vez foi casada com João V. E essa mulher muito virtuosa tinha como diretor espiritual São Vicente Ferrer. Então quer dizer que era uma pessoa de grande piedade e de muito conhecimento e de muitas virtudes. E essa mulher foi educando essa menina na corte, Francisca. E Francisca cresceu junto dela, aprendendo a ser uma esposa, uma mãe de família, uma pessoa que está a serviço da sociedade, a serviço de Deus, a serviço da sua família. Então, eu considero esse ponto muito bonito, porque hoje em dia nós simplesmente colocamos as meninas na escola. E misturadas com os meninos, algo que a igreja nunca permitiu, de tal forma que essas escolas, meninas misturadas com meninos, ao invés de serem lugares de verdadeira educação cristã, acabam sendo lugares de perdição. Então, infelizmente, nos nossos tempos, é muito difícil você ter pessoas realmente virtuosas e bem formadas, porque a corrupção já começa nas escolas e também na própria família. Entretanto, no tempo antigo, nós tínhamos esse costume de educar as meninas, não necessariamente nas escolas, apesar de que existiam também escolas de meninas, mas nós educávamos muitas vezes junto de alguma mulher que tinha grandes virtudes e que se tornava uma professora de várias meninas que normalmente moravam junto dela ou frequentavam aquela casa durante o dia para aprender, por exemplo, a bordar, a fazer costura, a fazer comida, a cuidar de funcionários. Então essas mulheres eram educadas para serem mulheres nobres. E através do casamento que elas tinham, casamentos nobres, elas eram então, muitas vezes, pessoas de grande influência na sociedade. Então, às vezes, as pessoas ridicularizam a mulher que é dona de casa, sendo que a casa é, de fato, um lugar importante para que seja uma referência de uma família cristã. Entretanto, antigamente, nós não tínhamos, como hoje em dia, essas casas minúsculas ou esses apartamentos. Na verdade, as pessoas moravam em casas grandes e essas casas grandes acabavam sendo também lugares onde se encontravam muitas outras pessoas e ali estava sempre ocorrendo uma troca, né, de conhecimento, de favores, de caridade, de trabalhos. Então, a vida circulava de maneira diferente nessas cidades antigas, que eram também muitas vezes propriedades rurais. Então, uma sociedade voltada para Deus, com valores e costumes muito mais perfeitos e muito mais aprimorados do que nós vemos hoje em dia. E justamente por causa de ter recebido uma educação tão exemplar, ela que tinha também uma grande piedade, um desejo de rezar, participava da missa todos os dias. Quando ela tinha 15 anos, então ela foi desposada justamente com o filho, o segundo filho daquela família, que se chamava Pedro. Inclusive, ela já estava prometida para esse menino desde que ela tinha 10 anos. Então, com 15 anos, eles se casaram. E Francisca, em comum acordo com o seu marido, Pedro, tinha o propósito de manter a sua virgindade. E assim ocorreu, e eles tiveram esse casamento, que foi um casamento difícil também para Francisca, uma vez que esse homem era de um temperamento muito difícil. Então, suportando com paciência e com humildade as dificuldades desse matrimônio,
ela seguiu a sua vida de esposa, cuidando da sua casa e fazendo o possível para agradar o seu marido e para fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Então, hoje em dia também parece estranho falar de um casamento virginal, porque hoje em dia nem sequer fora do casamento as pessoas mantêm a virgindade. Mas, como nós estávamos explicando, na civilização cristã verdadeira, era comum encontrar pessoas virtuosas que chegavam à conclusão que não era o caso de terem filhos, então eles simplesmente decidiam viver em quartos separados. E essas pessoas viviam realmente a castidade, se comportavam de maneira correta, porque eram pessoas que tinham uma profunda vida de oração, uma espiritualidade, e eles sabiam também que os prazeres que as pessoas têm, principalmente o prazer do casamento, ele também tem muitas contradições e muitas dificuldades. Então essas pessoas tinham essa sabedoria e buscavam a continência. Então, algum tempo depois, morreu Francisco, que era o irmão mais velho de Pedro. E ele seria o sucessor do trono. Mas, como ele faleceu, então o seu pai colocou no testamento que o sucessor seria Pedro. E algum tempo depois morreu o pai, João V, e Pedro se tornou o duque da Bretanha. Então Francisca, quando foi colocada no trono junto com o seu marido, foi, como diz aqui na história, uma verdadeira luz para todos. Ela procurava remover da sua vida toda espécie de prazeres, delícias e tumulto que poderia estar em torno dela. Então, normalmente nós imaginamos uma corte de um rei, então imaginamos que há muitos banquetes, muitas festas, muito gasto, muita vaidade, e de fato, muitas vezes isso ocorreu. Mas Francisca, como era uma pessoa muito devota e muito temente a Deus, ela procurou evitar que essas coisas acontecessem no seu castelo. E ela viveu ali como uma rainha, esposa do duque da Bretanha, com muita dignidade, e cuidou de todos com muita caridade, principalmente voltando-se para os pobres. Então imagina uma rainha que saía todos os dias para visitar os enfermos, para visitar os pobres, para socorrer as pessoas nas suas necessidades, levando comida, levando remédios, levando socorro, levando proteção, ajudando, fazendo justiça, organizando as coisas, escutando as pessoas. Então era bonito de ver a instrução, a força e a nobreza dessa mulher por onde ela passava. Entretanto, ela que vestia-se sempre com roupas modestas, que evitava toda a vaidade, apesar de ser uma mulher muito bonita, era também uma pessoa cobiçada. E o seu marido morreu e ela ainda tinha apenas a idade de 32 anos. E por isso, muitos queriam se casar com ela. Inclusive, poucos acreditavam que ela tinha se mantido virgem durante aqueles anos de matrimônio. E o rei da França, inclusive, que era Luís XI, veio com uma comissão para pedi-la em casamento. Então foi um tempo difícil, porque ela teve que evitar todos esses encontros e fugir de todas essas ocasiões e se proteger de esse assédio que estava em torno dela, para que ela se casasse com uma dessas pessoas importantes, não só porque ela era uma moça nova, bonita e tinha todas essas virtudes, mas também porque ela era a duquesa da Bretanha. Ela tinha herdado esse reino. Então, isso levava a muitos nobres a cobiçá-la como mulher.
Então, na sua constância, ela permaneceu firme e ela continuou exercendo o seu reinado com virtude, com atenção aos pobres, com muita caridade e muita devoção. Assistindo à missa todos os dias, como era sua prática, e rezando muito tempo diante da Santíssima Virgem Maria. Então, Francisca mandou construir vários conventos. E, num desses conventos, que ela mesma mandou construir, ela pretendeu se tornar religiosa. Então ela estava em contato com o prior-geral da Ordem do Carmelo naquela ocasião, que era o beato João Soretti. E ela recebeu das mãos desse prior-geral o hábito da Ordem do Carmelo. Então, inclusive, foi interessante porque até aquela época não existia oficialmente a Ordem das Carmelitas. Existia apenas a Ordem dos Irmãos da Virgem Maria do Monte Carmelo, que nós chamamos também de Carmelitas. Então, o ramo feminino ainda não estava aprovado. Existiam apenas mulheres, como, por exemplo, a beata Joana de Toulouse, que eram da Ordem Terceira e viviam como oblatas e que se consagravam a Deus na castidade, mas não eram ainda monjas oficialmente aprovadas pelo Papa. Então, através de um decreto do Papa Pio II, foi que João Soretti conseguiu erigir esse mosteiro que tinha sido construído pela beata Francisca, duquesa da Bretanha, e colocou ela mesma como Madre Superiora, tendo ela feito seus votos no dia da Anunciação, quando ela tinha a idade de 40 anos. Então, justamente nessa grande festa da Anunciação de Nossa Senhora, que na ocasião era a festa principal de Nossa Senhora no calendário carmelitano, então foi ali que a beata Francisca se tornou, nessa ocasião, monja, Madre Superiora e consagrada na Ordem da Virgem Maria do Monte Carmelo. Então ela viveu com muita sabedoria, escrevendo as constituições e organizando essa ordem durante mais de 20 anos. E depois, quando ela já estava cansada dos seus trabalhos e depois de dar providência em outras fundações e organizar bem a vida religiosa, ela entregou a sua alma ao Senhor no dia 4 de novembro, justamente numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, no ano 1485. Então, se dirigindo às irmãs que estavam em torno dela, ela suspirou, dizendo as suas últimas palavras: Vejam, minhas irmãs, tenham força e procurai amar a Deus de todo o vosso coração e acima de tudo. E justamente 7 anos depois da sua morte, ela foi removida do sepulcro, estava ali com o corpo incorrupto, foi colocado então esse corpo no altar e ali ela foi sepultada nessa igreja. E o Papa Pio IX confirmou os milagres e fez o processo e beatificou Francisca de Amboise no século XIX. Então, infelizmente, nós não tivemos até hoje a canonização, mas esperamos, se Deus quiser, um dia, quando tivermos um verdadeiro Papa, pedirmos a esse Papa a canonização desta grande santa, que é, com certeza, a mãe e a fundadora da Ordem do Carmelo na observância feminina das monjas. Então, que Deus possa nos ajudar, através da intercessão da beata Francisca de Amboise, a vivermos santamente e amá-lo acima de todas as coisas e de todas as vaidades desse mundo, para que possamos um dia louvá-lo eternamente no céu. Amém.